Vou trazer um bastidor para a gente conversar por aqui, porque integrantes do PL seguem divididos sobre o futuro do presidente do partido. Valdemar Costa Neto é um dos alvos da investigação que apura a existência de uma articulação golpista com participação do ex-presidente Jair Bolsonaro para invalidar as eleições de 2022. A gente já contou isso por aqui com aquela mega operação na semana passada. Agora, para uma ala da legenda, a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que impede o contato entre investigados, cercou os principais articuladores das eleições municipais deste ano. Costa Neto, Jair Bolsonaro e também Walter Braga Neto, que é um dos coordenadores das campanhas municipais. O receio do partido é que o bloqueio nessa comunicação possa atrapalhar os trabalhos num momento que é crucial. Esse comecinho de ano inclui a análise de pesquisas sobre pré-candidatos e também as negociações de apoio com partidos. Diante desses fatos, há quem defenda que o comando dos trabalhos seja transferido para outro nome. Entre esses nomes estaria de Altineu Cortes, que já foi líder da legenda na Câmara, e também do senador Flávio Bolsonaro. São nomes bem avaliados por alguns integrantes do PL para essa função. Aí, para justificar o afastamento, se isso de fato acontecer, Costa Neto sairia de licença do cargo por um tempo determinado. O entorno do atual presidente da sigla, no entanto, ainda defende que esse afastamento poderia passar uma impressão ruim e de maior fragilidade para o grupo, porque a gente lembra, Costa Neto chegou a ficar preso por 2 dias no último fim de semana por posse ilegal de arma de fogo e também pela apreensão de uma pepita que estava na residência dele, uma pepita de ouro sem lastro. O partido de Bolsonaro ainda trabalha com uma meta que é ambiciosa para 2024, por isso a preocupação nesse momento, que é lançar 3.000 candidatos às prefeituras do país e também ultrapassar a barreira de 1.000 cidades governadas pelos liberais. Eu vou chamar aqui comigo Jussara Soares para comentar isso. Ela vai aparecer aqui também, Pedro Venceslau. Começando pelo Pedro agora, Pedro, a gente tem um grande questionamento no PL sobre isso, né? Sobre como é que vai ficar o futuro do partido, que tem uma ambição, uma meta ambiciosa de eleger vários prefeitos. E Costa Neto era o cabeça dessa articulação, mas agora está com os contatos ali bloqueados. Eu estava agora aqui nos bastidores conversando com a Jussara, lembrando justamente que quando o Valdemar Costa Neto estava preso, mesmo lá na Papuda, ele mantinha o controle sobre o Partido Liberal. Ele sempre foi uma eminência parda. Valdemar Costa Neto, depois que deixou a prisão, ficou quase que 10 anos praticamente sem dar nenhuma entrevista, até que concedeu sua primeira entrevista justamente a Jussara, então no jornal O Globo. Agora ele vai ficar um tempo em silêncio, aparentemente não vai mais dar entrevistas, mas também não pode conversar diretamente com o presidente de honra do partido, nem com o secretário de Relações Institucionais, que é o Braga Neto. Braga Neto que submergiu, ia ser candidato a prefeito, mas continuava despachando no diretório do PL em Brasília, tem uma sala dele lá, e era um dos responsáveis pela estratégia eleitoral. E um dos principais desafios do PL nesse momento é ajustar os interesses do Valdemar e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nem sempre os dois falam a mesma língua. A gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, que se dependesse do Jair Bolsonaro, o PL teria candidatura própria, alguém que defendesse o que ele chama de legado, mas prevaleceu a estratégia do Valdemar, que tem o apoio do governador Tarcísio de Freitas e também do prefeito Ricardo Nunes, de escolher um nome mais moderado. Então esse é realmente um momento estratégico delicado para todos os partidos, porque tem também uma questão importantíssima, que é a divisão dos recursos do fundo eleitoral, fazer um planejamento estratégico para saber quem vai ficar com o dinheiro, quais as capitais vão receber mais e menos recursos, se os vereadores, candidatos a vereadores, vão também receber alguma parcela desse dinheiro. A gente sabe que, historicamente, as bancadas dos partidos, dos deputados, sobretudo, mas também os senadores, têm uma grande influência na reunião que define a divisão. Há sempre uma cota por deputado para que o deputado invista ou em si próprio, se ele for candidato a prefeito, ou nos prefeitos que ele vai apoiar na sua região. E aí a gente tem, por outro lado, as capitais que consomem mais recursos. Então, sempre é uma conta difícil de fechar, uma pressão que vem do Brasil inteiro.
A expectativa era também, e a Jussara deve saber mais que eu sobre isso, até que o Bolsonaro já viajasse agora pelo Brasil, fazendo reuniões políticas nas capitais, sobretudo, inclusive com a Michelle, junto ou separado dela. Não há mais uma expectativa que essas viagens aconteçam agora, exatamente nesse momento. Exatamente, o Bolsonaro, cabo eleitoral importantíssimo para o PL em eleições municipais. Agora, Jussara, tem também quem diga ali dentro do PL que Valdemar não conversa, né, com esses integrantes principais, mas não tem os contatos todos bloqueados, então poderia tocar os trabalhos. Agora, fato é que tem pontos ali que precisam ser definidos que ele estava encabeçando. Por exemplo, quem vai ser o vice de Nunes aqui em São Paulo. É isso, Juliana. Além do vice de Ricardo Nunes, que o ex-presidente Jair Bolsonaro quer indicar, isso foi uma condição até para que Bolsonaro apoiasse Ricardo Nunes, tem uma questão da definição dos candidatos nas principais cidades e também em alguns lugares em que o PL pode compor uma chapa. Isso tudo estava sendo organizado. Eu contei aqui que lá na sala do PL tem um mapa gigante em uma das salas, assim, mostrando qual era o caminho do PL até essa eleição que eles têm a meta de conquistar mais de 1.000 prefeituras. E como o Pedro falou aqui, de fato, toda essa estratégia é baseada na figura de Jair Bolsonaro. Eles querem muito apostar na polarização, principalmente nas grandes cidades, naquelas que têm segundo turno ou naquelas cidades que também têm emissoras de televisão que têm a propaganda eleitoral obrigatória. Pois bem, tudo isso está meio que em compasso de espera, porque ainda a repercussão da operação policial da Polícia Federal na semana passada ainda está em curso. As pessoas ainda estão entendendo como é que vai rearranjar essa estrutura do PL, porque, como a gente contou aqui, Bolsonaro foi alvo da operação e está proibido de falar com Valdemar da Costa Neto e com Braga Neto, que é ali um desses estrategistas da campanha. Então, precisa reorganizar. Quem vai assumir essas funções? Quem serão os interlocutores deles para assumir esse projeto da eleição municipal? Pois bem, Ju, tem um outro detalhe que é importante a gente destacar aqui sobre Bolsonaro, é que ele, por enquanto, fica lá em Angra dos Reis. Não tem uma data específica, ele tem um compromisso que ele agendou ali com apoiadores para o final do mês, aqui em fevereiro. Porém, a ideia não se sabe exatamente quando ele vem de Angra dos Reis. Ele mesmo chegou a me contar, dizendo que estava avaliando ali com algumas pessoas, até os advogados mesmo. Lá em Angra dos Reis, ele fica com essa imagem de que ele está amparado, ele está na casa dele ali, recebe apoiadores em casa, grava tudo, coloca nas redes sociais, reforçando aquela narrativa, aquele discurso, a imagem que ele quer de ser um político muito simples e reforçando também aquela vitimização e o discurso de que há uma perseguição política. Bem, a gente está aqui na terça-feira de carnaval, mas amanhã quarta-feira, amanhece com gosto de ressaca também para o PL e para os bolsonaristas, porque é a ressaca ainda da operação da semana passada. O que a gente observa aqui nessas conversas que as pessoas estão vivendo esse momento, esse sentimento ainda ruim após a operação que foi bem ampla e acuou bastante tanto o bolsonarismo quanto o PL. E marcando reuniões para entender o que vai acontecer daqui para frente, né?